servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos para a nossa reflexão, para a nossa oração, neste 24º domingo do tempo comum da nossa liturgia. Mais uma vez com o evangelista Marcos, no capítulo 8, versículos 27 a 35. Naquele tempo partiu Jesus com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto, ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho proposto para este domingo apresenta as condições para o seguimento de Jesus. Saber quem Ele é não basta. É preciso comprometer-se com Ele. O que equivale a dizer? Comprometer-se com o seu projeto. E qual é o seu projeto? É o reino de Deus. O reino de Deus chega na pessoa de Jesus. O reino de Deus é compreendido e assimilado a partir da humanidade de Jesus. Não há outro modo. O Evangelho de Marcos nos leva ainda à compreensão do que significa ser cristão. Decidir-se por Jesus cada dia e com Ele fazer o caminho. Toda a primeira parte do Evangelho de Marcos, capítulo 1, até o capítulo 8, não é? Tem como finalidade a apresentação de Jesus com o seu reconhecimento como Messias, com a declaração de Pedro, não é? No versículo 29 do capítulo 8, que é o capítulo que nós estamos trabalhando, que acabamos de ouvir. A segunda parte do Evangelho apresenta então o caminho para Jerusalém, onde Jesus lá se defrontará com os poderes político, econômico, religioso e ideológico, poderes que se concentram no templo. Depois que Pedro, em nome próprio, em nome dos outros discípulos, confessa que Jesus é o Messias, o que ocupará todo o seu tempo, não é? Nessa segunda parte do Evangelho, Jesus, portanto, vai dedicar-se a essa compreensão junto aos seus discípulos, revelando aos poucos, não é, o modo como traduzir, como viver este compromisso com Ele. Saber quem é Jesus, comprometer-se com Ele. É a segunda parte do Evangelho, o que implica caminhar com Ele.
fazer o desafio de ir com ele. Nesse contexto, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós nos deparamos com os 3 anúncios da paixão, sintetizados na renúncia a si próprio, no tomar a cruz cada dia e no seguimento de Jesus. Quem é Jesus? O que o povo diz dele? Que é João Batista, que é Elias, um dos profetas. Tais afirmações não correspondem, não é, plenamente ao significado da pessoa de Jesus, não é? A compreensão que o povo tem de Jesus, o que dizem de Jesus, não alcança tudo aquilo que ele é. É Pedro que chega a compreender quem ele é, o Messias, ou seja, o Cristo, o ungido de Deus. É ele, Pedro, que lá em Cesareia de Filipe expressa concretamente as esperanças e sentimentos do povo. O Messias esperado, o Messias anunciado pelos profetas. Agora, o messianismo de Jesus consiste em denunciar toda forma de dominação, de opressão, de exclusão. E é por isso que o messianismo de Jesus vai defrontar-se com os poderes instalados no templo. Poderes que o levarão à morte. Anciãos, sumos sacerdotes, doutores da lei, que compunham o sinédrio, não suportarão o ensinamento dado por ele, dado por Jesus. E é claro, como nós podemos perceber em todo o Evangelho, Jesus não falseia a sua missão. Ele é o servo de Javé, aquele que vem para instaurar a justiça do reino no mundo todo. Por isso ele será entregue, será julgado, condenado e morto pelos dirigentes do povo. Mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Difícil para Pedro, para os discípulos, compreenderem a postura de Jesus. E é Pedro que vai tentar desviar Jesus. E tentando desviar Jesus do caminho de Jerusalém, do caminho do sofrimento e da morte, ele se torna o quê para Jesus? Satanás. E o que quer dizer Satanás? Adversário. Adversário, no caso aqui, do projeto de Deus confiado a Jesus. Pedro pensa como os homens, ou seja, no messianismo fácil, de privilégios, de honras e de glórias. Pedro é adversário, não é, de Jesus neste caso. E por isso mesmo é advertido por ele, por Jesus, e deve colocar-se no seu lugar, para trás, para fazer de novo o caminho e compreender e comprometer-se de verdade com Jesus. Quando Jesus chama Pedro de Satanás e o manda ir para trás, não quer dizer ir embora de uma vez, sumir da vida de Jesus. Não, para trás é ir pegar de novo o caminho. Para usar a linguagem do povão, pegar a fila para chegar de novo a Jesus. Compreendendo, então, comprometendo-se com a causa dele. Porque a causa de Jesus é a causa do discípulo, é a causa da igreja, é a nossa causa. A igreja existe para isso, para continuar a missão de Jesus. E ela deve estar no mundo realizando isso. Não vive para ela, mas para o mundo. Para que o mundo acolha, não é, o reino de Deus. E o evangelho deste domingo, então, termina com Jesus falando aos discípulos e às multidões. Primeiro, renunciar a si mesmo, ou seja, colocar-se com confiança nas mãos de Deus, nas mãos do Pai. Ser pobre totalmente entregue à causa do reino. É assim que se é cristão. Segundo, tomar a cruz, o que significa aceitá-la, não é? A perseguição, a morte, a incompreensão por causa do reino. Jesus é o modelo. Os santos, os mártires, são os exemplos, não é? Seguidos depois de Jesus. E terceiro, segui-lo, o que acarretará em incompreensão e ridicularização por parte de muitos. São muitos os que chamam hoje a igreja, a vida cristã, não é? De obscurantismo, coisa ultrapassada, que tolhe a liberdade. Pois é o que está acontecendo no mundo.
Mas é preciso, não é, ter sempre diante dos olhos e no coração a atitude de Jesus, a fidelidade de Jesus. Ele foi até o fim. Somos servos como Jesus, do projeto de Deus confiado a nós também, ou somos Satanás, querendo no seguimento de Jesus facilidades, privilégios, primeiros lugares, né? Construindo muitas vezes a imagem de um Deus, a nossa imagem e semelhança. Nossas comunidades e cada um de nós cristãos precisamos tomar cuidado com isso. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.